desde muito cedo que tenho alguma consciência ambiental e me preocupo até muito da educação que tive em casa com os meus pais. No entanto, naquela altura de nós escolhermos o que é que queremos seguir na escola, aos 13, 14 anos, ou 14, 15, eu achava que não era muito boa a matemática nem muito boa a ciências. Então qual foi o caminho que eu escolhi? Comunicação. Segui comunicação e marketing no secundário e depois especializei-me mesmo em comunicação na faculdade. Depois comecei a trabalhar em consultorias, tive 5 anos a trabalhar numa empresa de consultoria de gestão, mas sentia que aquilo não era eu que estava ali, ou seja, era quase como se fosse uma sombra minha que estava a trabalhar, a fazer aquelas coisas. Até que chegou a um ponto que o que eu fazia no meu trabalho era tão conflituante com aquilo que eu era enquanto pessoa, que eu decidi criar um escape para mim naquela altura, que foi o meu primeiro projeto, o Âncora Verde. Exato. Sim, então eu criei o Âncora Verde quase como se fosse um sítio onde eu pudesse desabafar ao final do dia sobre aquilo que realmente importava para mim. E eu ainda consegui conciliar um ano o âncora com o meu trabalho, mas depois chegou a um ponto em que foi um acumular de situações em que aquilo que eu fazia não fazia sentido para mim. Cheguei a uma idade que comecei a achar que estava a ficar velha, que tinha a vida a passar-me por cima da cabeça, entre aspas. E pronto, e este conflito interior daquilo que tu estás a fazer não é aquilo em que tu acreditas e não vai ao encontro dos teus valores, começou a pesar muito na minha balança. Então decidi terminar esse projeto, sair de consultoria, uma coisa louca que nem toda a gente percebeu no momento, porque foi sair de um emprego, eu estava lá há mais de 5 anos, sair de uma coisa muito certa para algo totalmente incerto. Certo. Mas até hoje eu posso dizer, apesar da incerteza toda, porque é uma incerteza, porque lançar projetos do zero é muito difícil, não me arrependo deste passo, porque sinto que neste momento estou no meu caminho e estou eu a fazer o meu caminho. Estou a lutar por isso. Depois, quando saí... Sim. Não, diz, continua. Quando saí, estive a fazer 2 projetos de voluntariado, um na Serra de Sintra com a Associação Plantar uma Árvore, que tivemos a trabalhar com a floresta autóctone, e depois estive em Cabo Verde num projeto de conservação das aves marinhas e das tartarugas, 2 meses. E o meu percurso desde então tem sido muito isso. Já voltei a Cabo Verde mais outra vez para um projeto de turismo sustentável e amanhã saio daqui de casa às 5 da manhã e vou outra vez para o projeto das tartarugas marinhas. Portanto, tento conciliar agora os meus projetos todos. E, entretanto, no meio disto tudo surgiu a Raízes, que é o que nos traz aqui hoje. Que bom. Antes de mais, esse teu percurso, eu revejo-me totalmente nele e no sentido em que, e penso que cada vez mais pessoas estão nesse ponto, que é estudaram para alguma coisa ou escolheram um caminho profissional que no fundo não as completa e que não nos revemos, não é? Nos projetos dos outros. E quando realmente decidimos começar uma nova vida e lançar coisas de zero, realmente é preciso alguma coragem, não é? Mas sem dúvida que compensa, não é? Compensa muito. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, é uma luta todos os dias, mas compensa muito. Imagino. E olha, obrigada por teres aceito na mesma esta conversa, mesmo que amanhã vais para Cabo Verde às 5 da manhã. Não, claro que sim. Isto eu durmo no avião. Pronto, exato. Muito bem. Eu ia contigo, adoro Cabo Verde mesmo. Olha, e então, tu começaste o Âncora Verde e realmente, há quanto tempo é que começaste o Âncora Verde? Olha, ele já estava na minha cabeça desde janeiro de 2017, mas só passou mesmo para a sério em junho desse ano, em junho de 17. Okay. Depois eu ter feito os caminhos de Santiago e tive assim uma iluminação, não posso mais continuar com a minha vida assim. E arregassei. É engraçado. Tu sabes que há um mês ou mais que fala-me recorrentemente do caminho de Santiago. Eu começo a achar que tenho de fazer o caminho de Santiago. Olha, foi muito difícil para mim, mas adorei.
e espero fazer outra vez. Ok, pronto. Vou talvez a repensar nisso. Realmente muitas pessoas falam nisso mesmo. E então, fizeste o caminho, pensaste, e aí é que deste o É que dei os rumo a... pontapés de vida, sim. Mas depois ainda foi um ano até eu decidir sair do meu emprego e só depois é que comecei mesmo, ou seja, não tive que planear esta decisão, não foi uma coisa do momento. Aliás, nunca pode ser. Claramente. E em que ponto é que surgiu a Raízes Magazine? Que neste momento estás com... Olha, Então, é 4 naves, não é? sim, a Raízes foi uma história muito engraçada, porque eu, quando saí do meu emprego, a minha ideia era apostar no Âncora a 100%, era fazer os 2 projetos de voluntariado e voltar para cá e tentar arranjar um emprego nesta área. E depois, a meio do meu primeiro projeto, a Patrícia, do Uniplanet, veio falar comigo e disse-me: olha, eu tinha uma ideia, porque eu tinha lançado na altura um e-book sobre guias sem desperdício. E ela disse: eu vi o teu e-book, gostei muito, o que é que achas de nós fazermos alguma coisa mais a sério com isso? Se calhar do género de uma revista digital que aliasse conhecimento dos nossos 2 projetos. E eu adorei a ideia, aliás, adoramos as duas na altura, e isto foi em agosto do ano passado, e nós, na loucura, num mês, conseguimos montar uma revista toda e estar a lançar o primeiro número a 10 de setembro. Ou seja, foi uma brutal. Sim. Uau! Só para te dar aqui uma noção, nós tínhamos ficheiros partilhados para tudo, e o ficheiro de números nós chegamos a mais de 50 opções, até nós decidirmos qual era o que queríamos. E depois, aquilo que inicialmente era um projeto que era só para partilhar coisas dos nossos 2 projetos pessoais, cresceu fora das nossas mãos a um ritmo incrível e deixou de ser uma coisa só para partilhar dos nossos projetos para ser uma revista que nós consideramos um meio de informação muito sério. Ou seja, passou de ser, se calhar, um hobby para ser uma coisa mesmo fidedigna. Exatamente, porque vocês realmente englobam sempre outros projetos de informação mesmo, lá está, fidedigna, credível, séria, sem dúvida. E como é que tu vês esse percurso? Já vão em vários números, não é? Aceita... Diz? Começamos 7. Exatamente. Já tenho o último. Boa. Como é que vocês veem essa evolução em termos da adesão das pessoas, do interesse público sobre estes temas? Como é que tem sido? O feedback que nós recebemos por parte de quem chega até nós e de quem nos lê é ótimo, é muito positivo. O nosso problema é que nós somos 2 pessoas relativamente desconhecidas. Ou seja, nós estamos basicamente a desbravar caminho. E é muito complicado tu, não sendo conhecida e não tendo patrocínios, tu chegares a pessoas e construir esse caminho de forma rápida. Ou seja, aquilo que nós mais estamos a sentir dificuldade neste momento é aumentar a nossa escala. Porque aquelas pessoas que já nos conhecem e conhecem o nosso trabalho e que recomendam, o feedback é muito positivo. Aliás, é isso que nos dá a vontade de continuar. Exatamente. Pois, eu imagino que não seja fácil nesse sentido. Não é fácil. Achas que tem a ver com a nossa cultura ou mesmo com uma questão de escala, de conhecimento, não é de conhecimentos, né? Mas o facto das pessoas hoje em dia, por um lado, temos mais liberdade, ou seja, não tens que ser propriamente uma figura pública para ter alguma credibilidade e poderes falar dos assuntos, mas por outro lado, quando queremos ganhar a uma escala um pouco maior, é complicado chegar a instâncias mais superiores, não é? É porque, imagina, eu no início mandei e-mails para toda a gente e é muito difícil tu obteres um feedback sendo alguém que a sociedade não reconhece como tendo valor ou como sendo um perito nessa área, digamos assim. Porque não é mas eu sou de comunicação, eu queria entrar em comunicação de ambiente e é difícil. E depois com a rede dá mais credibilidade, mas mesmo assim é um projeto pequenino, a nascer do zero e que ainda está muito em fase inicial. Apesar de nós já termos 7 números,
para mim, aquilo que eu acho é que ainda está numa fase muito de dar atenção e de fazer crescer, porque é o que nos falta. Não é a qualidade dos nossos conteúdos que precisa de aumentar, não, é a nossa escala. E nós temos um problema que Portugal é pequenino, as pessoas ainda estão muito desligadas do digital, ou seja, nós muitas vezes recebemos e-mails a perguntar-nos onde é que se compra, e quando eu digo, mando o link para a nossa loja e digo é digital, as pessoas dizem, mas eu não gosto de ler no digital. Pois, assim, eu posso dizer que o meu sonho era que um dia a revista fosse física. No entanto, o poder de investimento que tu tens que ter para fazer isso acontecer é muito grande e neste momento nós não conseguimos ainda tirar nada com a revista, por exemplo. Claro. Não seria sequer sustentável de várias formas, não é? Eu, por acaso, também tenho um pouco essa ideia do online. Apesar de muitas pessoas utilizarem para coisas mais básicas, tipo redes sociais e assim, mas no que toca à utilização de alguns serviços e não é? Por exemplo, a leitura de uma revista, ainda estamos um pouco presos ao... Sim, ainda é uma coisa muito normal. Pois, pronto, era o que eu esperava. E isso também nos atrasa um pouco nas questões de sustentabilidade, acho eu, no sentido de, pronto, à partida seria um pouco, é muito mais sustentável ler online do que ter em formato de papel, não é? Ou, por exemplo, muitas marcas recentes que têm surgido, sei lá, por exemplo, sapatilhas sustentáveis, etc. Muitas só têm venda online, não é? E talvez ainda não estejam habituadas propriamente a esperar uns dias, a encomendar, esperar uns dias. Talvez prefiram ainda ir ao shopping e ter de imediato esse artigo. Sim, mas essa questão das compras online também é complicada, porque é um pau de dois bicos. Porque imagina que tu vais à loja e tu sabes que tens o transporte até à loja e depois tens o saco. Mas muitas vezes quando compras online aquilo vem embalado com imensas coisas aditivas que não são precisas para nada. Ou seja, isto são muitas métricas diferentes, mas se tu comparares o desperdício entre ir à loja ou comprar online traz muito mais desperdício do que ir à loja, por exemplo. Portanto, é sempre, as escolhas têm de ser feitas de forma consciente. Acho que a palavra de ordem é essa. Realmente, na sustentabilidade, estamos sempre, não sentes isso, estamos sempre a medir, se eu fizer isto, qual é o impacto? Se eu fizer aquilo, sei que... Eu acho que não há coisas 100% certas. Eu acho que há coisas com mais impacto ou com menos impacto. E tu tens que medir naquele momento o que é que faz mais sentido para ti. Mas para mim o mais importante é que tu penses nessa decisão. Ou seja, no porquê que estás a fazer aquilo, não fazer só porque toda a gente faz. Ou seja, tu podes saber que a tua decisão está a causar mais impacto, mas tu tens consciência disso e sabes que é uma coisa, se calhar, de uma vez, que não é uma coisa que tu vais fazer sempre. Certo, sem dúvida. De algum lado, esqueces da tua garrafa e compras uma garrafa de água. Pronto, não é a coisa mais ecológica de sempre. Mas tu sabes que é uma coisa só daquele momento, que depois vais reutilizar a garrafa, percebes? Temos que medir, também não vamos passar cedo só porque nos esquecemos da garrafa, por exemplo. Sim. Eu por acaso vi o teu vídeo com a Joana, a minimalista. Sim. Para o António Barbo e adorei, porque vocês realmente nessa conversa focaram um ponto muito importante, porque às vezes, conforme se fala da sustentabilidade, pode levar a um ponto quase de angústia, em que sentes quase, tudo o que fazes, quase que sentes culpa, porque vais sempre ter um impacto e levado ao extremo não é muito benéfico, não é? Então acho que lá está, o que importa também é a consciência com que fazes as coisas. Sim. E a frequência, uma coisa, lá está. Eu acho que esse tipo de pensamento leva à apatia. Ou seja, tu achares que não podes fazer nada e que aquilo que tu fazes não tem impacto, leva a que tu não faças nada. E eu acho que isso é a pior coisa de sempre, porque eu não sei quem é que disse isto, mas nós não queremos
um ambientalista perfeito, queremos muitos ambientalistas imperfeitos, ou seja, ninguém pode fazer tudo. Nós temos de ter consciência disso. Sem dúvida, sem dúvida. E, por exemplo, às vezes, olha, no outro dia eu estava no supermercado e havia bananas, 2 tipos de bananas. Umas vinham, já não sei de que país, mas um país muito distante, por acaso não tinham plástico, e havia as bananas da Madeira e tinham plástico. E eu fiquei, ok, o que é que eu vou fazer? As compras, tudo deixa de ser imediato, não é? Realmente requer muita consciência a cada passo. Também não ia deixar de comer as bananas, porque realmente apetecia-me comprar. Pronto, não sei se fiz bem ou mal, optei pelas bananas da Madeira e guardei o saco e vou reutilizando esse saco de plástico. Pronto. Outra pessoa, se calhar, poderia ter outra interpretação, não é? No fundo, é sentirmos bem e irmos também, à medida das nossas ações, vamos influenciando as pessoas à nossa volta. Isso é o que é, Sim, mais sem dúvida. Olha, outra coisa que eu tenho muita curiosidade de perguntar. Vocês nesse certo número já falaram de turismo sustentável, moda sustentável, Sim. desenvolvimento sustentável e minimalismo, enfim, economia circular. Não sei se acho que me está a escapar algo, mas Consumo consciente. boa. Mas já consegui muitos. Olha, e quantos temas cabem na sustentabilidade? Todos os temas. É isso. É isso. Porque, no fundo, a sustentabilidade está inerente à vida, não é? A própria, tudo. Sim. Tudo isso. Eu acho que às vezes as pessoas veem a sustentabilidade como se fosse algo que estivesse dentro de uma caixa, algo muito tangível, mas a verdade é que não é. Sustentabilidade está em tudo na nossa vida, em todas as decisões que nós tomamos, quer seja vamos tomar um café ou vamos, sei lá, comprar um carro, por exemplo. Sem dúvida. Está em tudo. Portanto, é aquela questão, nós no início, quando começamos a pensar a revista, nós criamos logo no primeiro mês os temas para os primeiros 10 números. Ou seja, eu sei exatamente qual coisa é que vão ser os próximos 3 temas. No entanto, a partir de março do próximo ano eu não tenho temas definidos. No entanto, isso não me assusta minimamente, porque eu sei que tudo pode ser um tema, não é? Depende da perspectiva que nós vamos dar e do aprofundamento que queremos que tenha e do impacto que queremos causar no leitor, por exemplo. Sem dúvida. E onde é que te inspiras? Tu inspiras-te no teu dia-a-dia, nas pessoas que vais conhecendo, na caminhada, não é? Porque com isto vais conhecendo imensa gente. Sim. Também. Te traz coisas. Eu acho que me inspiro muito nas outras pessoas. Não tanto, porque eu sou muito... se calhar ainda me julgo um bocadinho. Menos agora. Mas é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar. Portanto, eu inspiro-me muito nos outros e nos exemplos que vou vendo e nas pessoas que vou conhecendo. Aliás, eu achava que era uma pessoa tímida, e sou tímida até certo momento, mas uma das coisas que eu adoro desde que comecei a revista é falar com outras pessoas, é conhecer pessoas. E se me dissesse isso há 2 anos atrás, eu dizia, impossível eu gostar de conhecer pessoas e falar com pessoas, não. E não é exatamente isso. Olha, por acaso, nesse sentido, eu aqui há 2 semanas fiz um curso em Espanha em que de sustentabilidade, e estavam pessoas de vários países com vários projetos totalmente diferentes. Então era mesmo uma forma de nos inspirarmos uns nos outros. E eu realmente era a única que estava mais conectada com o mundo das redes sociais, a ter um projeto neste sentido. E o que eu dizia, e porque tinha de falar em inglês, não é? O offline levou-me para o online. O online levou-me para o offline. Ou seja, eu nunca ia conhecer estas pessoas nem falar com elas se não estivesse a trabalhar neste tema no online. É uma coisa muito engraçada, não é? Porque acontece. E são pessoas muito inspiradoras que se vão encontrando. São mesmo.
Olha, e o que é que tu achas que... Porque assim, hoje em dia, quase todos os dias, a sustentabilidade é falada de alguma forma, não é? É quase o tema do momento. Às vezes sinto que falamos um pouco, muito dos mesmos temas, talvez. Por exemplo, a questão dos plásticos. Por exemplo, Portugal vai banir os plásticos até X data, que ainda vai demorar uns anos. Ou seja, acaba por ser tudo lento. E, ou seja, nós já tomamos consciência do que é que está a acontecer, já sabemos mais ou menos o que é preciso fazer. E está a ser demasiado lento para o ritmo que tudo está a avançar. O que é que tu achas que é o mais urgente de responder? Quais é que seriam as áreas mais urgentes a atuar? Olha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás para isso que tu disseste, que devia ser mais urgente. Eu também concordo. Se fosse por mim, era já amanhã. No entanto, nós temos também que pensar que existem indústrias que são completamente focadas a desenvolver esse tipo de produtos, e algumas delas também cá em Portugal. E se isso acabasse amanhã, nós íamos ter uma crise muito grande, íamos ter desemprego, ou seja, nós temos também que dar tempo a estas indústrias de se adaptarem às novas soluções. Ou seja, apesar de eu pessoalmente querer que isto acabe de um dia para o outro, se pensar nisto de forma um bocadinho mais consciente, sei que isso não pode ser. A mesma coisa com, por exemplo, entrando nos produtores de leite e de carnes. Apesar de toda a gente saber que isso é um dos maiores contribuintes para os gases de efeito de estufa, nós não podemos chegar lá e dizer, pronto, agora vão deixar de fazer isto. Temos que lhes dar alternativas, temos que os ensinar, temos que lhes dar formação. E eu acho que é isso muito que falta no nosso país. Acho que falta darmos formação, acho que falta mostrarmos que existem opções, porque as pessoas que estão nessas indústrias normalmente são pessoas... eu vou dizer mais velhas, e isto vai soar mal, mas são pessoas que já estão muito formatadas para esse tipo de coisas, ou seja, que já nem sequer conseguem pensar que existem alternativas, ou seja, estas alternativas precisam de ser pensadas com elas. E esta transição nem sempre é fácil, porque ou tens umas coisas a florescer de um lado e outras a terminar do outro, e isso vai trazer sempre desigualdades a nível social e não é de todo o ideal. Do meu ponto de vista, o ideal e aquilo que precisa ser feito é trabalhar com estas questões, ou seja, com as indústrias do plástico, com as indústrias da carne, e tentar arranjar soluções para que se tornem, nunca serão totalmente sustentáveis, mas pelo menos poluentes ou menos impactantes do que aquilo que são agora. Portanto, respondendo à tua questão do que é mais importante, do que é que eu considero mais importante, eu acho que é esta informação. É nós trabalharmos com estas indústrias e com estas empresas e tentarmos trabalhar alternativas e mostrar que, se calhar, num prazo de entre 2 a 5 anos, conseguimos mudar uma cadeia de fornecimentos, por exemplo. Porque existem as soluções. Eu acho que, pelo menos em Portugal, nós ainda estamos um bocadinho retrógrados em relação a isto e ainda não estamos... Ou seja, não somos um país muito aberto a nada. E eu acho que isto se sente muito nesta área, por exemplo. Sem dúvida. Lá está. Chegamos ao ponto em que não é que a indústria... Eu não acredito que... apesar de... Não importa a opinião, não é? Mas não acredito que acabe a indústria da carne, por exemplo, não é? Realmente vai sempre, talvez, haver mercado para isso. O problema é mesmo a forma como é feito e a escala que tem. E aí é que vem mais uma vez este conceito de sustentabilidade, em que não é preciso haver o tal radicalismo, não é? Mas sim quase um meio termo. As pessoas, o consumo exagerado que chegamos ao longo destas últimas décadas fez com que, sei lá, ninguém
ninguém reflete muito sobre quais são as alternativas. E realmente essa parte que tu tocaste da formação, da discussão das alternativas, do que é que se poderá fazer, talvez seja isso que também esteja a faltar e que seja o mais urgente. Agora, quem serão as entidades responsáveis por isso? Será que deve partir das próprias empresas? Será que deve partir do governo, dos cidadãos? Parece que andamos aqui um pouco confusos, não é? E cada um está a dizer o que pensa e no fundo, não nos organizamos. Sim. Olha, eu tenho quase a certeza que não vai partir do governo, ok? Eu acho que isto é uma coisa que tem que ser empurrada pelos cidadãos, ou seja, quando nós começarmos a mudar, nós vamos mudar as indústrias. Não de forma direta, mas de forma indireta. Por isso é que eu acho também que o trabalho com a raiz é tão importante, porque nós não estamos a trabalhar diretamente com a indústria, mas estamos a informar a partir de baixo, ou seja, estamos a informar o consumidor, para o consumidor ter escolhas mais conscientes, e estas escolhas conscientes vão alterar a indústria. Ou seja, isto é quase como se fosse uma pirâmide. E depois de nós termos já, sei lá, metade de nós a fazer escolhas conscientes, se calhar o governo vai perceber que precisa de dar a formação, se calhar, a estas entidades. E vão surgir, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, empresas privadas que vão conseguir dar este tipo de apoio, por exemplo. Sem dúvida, novas estruturas vão surgir em função de uma necessidade de mercado que vai ser dada por nós, é o nosso voto, o nosso dinheiro é a nossa validação do que queremos. E pronto, e é isso. Faz-me lembrar, lá está, é quase o iceberg, vamos à base do iceberg. O que nós estamos a ver é uma pequena manifestação, mas a base que não está a ser vista é muito sólida, e é esta massa de consumidores brutal que existe e que sem dúvida penso eu que está a regenerar pouco a pouco. Já se nota. Nota-se muito, é ótimo. Sim. Até, olha, eu gosto muito de ver os mais jovens já muito envolvidos nisto, cada vez mais adolescentes, crianças. E isso é bom, e isso é muito bom. Agora, talvez que o mais difícil seja quem já tenha hábitos instalados há mais tempo. Os mais velhos, pronto, sou um bocadinho mal. Eu sei. É quem já tem hábitos muito enraizados e normalmente quem não tem abertura para tentar ouvir este tipo de discurso. Porque ainda existe isso. Há pessoas que são completamente fechadas a ouvir este tipo de mensagens. E é muito difícil tu chegares a essas pessoas. Porque se eu te disser quem é que é, ou quem são os leitores da Raiz, são pessoas que já têm, de certo modo, algum tipo de consciência ambiental. Ou seja, eu estou a falar para pessoas que querem ouvir a minha mensagem. É muito difícil eu, enquanto meio de informação, passar ou chegar a pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir ou para fazer as mudanças, por exemplo. Sem dúvida, olha, já não sei, aqui há alguns meses veio um ativista, o Sir Alex, ativista pelo vegetarianismo, vegan, aliás, e então eu assisti uma palestra dele em que ele estava na UTAD e em que tinha a assistir professores estudantes de agronomia, portanto eram pessoas ligadas ao estudo da indústria, e é muito complicado, independentemente dos motivos de uns ou dos outros, quando não temos essa abertura, o diálogo é impossível, e cada um vai sair da palestra com a ideia com que entrou, e talvez entra-se quase com muita emoção. É quase como se tivesse de ganhar algum argumento. Raramente estamos dispostos a escutar plenamente o outro, sem tanto julgamento. Mas pronto, aqui também acho que vem algo mais de base da gestão humana, das nossas emoções, dos nossos julgamentos.
essa parte também é muito importante. E isso do julgamento é muito importante. Eu não sei se tu notas, mas eu acho que nesta nossa área da sustentabilidade, se é que isto se pode dizer, existe muito julgamento por parte de quem já faz as coisas contra quem ainda se calhar não está tão desperto. E isso, Sim. não é? Se tu falas com julgamento para uma pessoa, essa pessoa vai-te responder fechando-se, não é? Vai-te atacar. Não vai ouvir as tuas explicações, mesmo que elas sejam racionais, porque tu estás a julgar. Então é um processo também muito importante para nós, enquanto meio de informação e no meu primeiro projeto também, tentar passar este discurso sem este julgamento. E eu posso dizer que é muito difícil. Porque eu, no início no âncora, estava a passar por uma fase complicada e achava que estava a informar, não é? Digamos assim. E achava que não tinha julgamento. E passados 6 meses, quando fui ler os primeiros textos que fazia, eu fiquei chocadíssima com as coisas que escrevia. Porque o que eu achava que não era julgamento na altura, passados 6 meses, eu via claramente que estava a julgar. Ou seja, isto, mesmo quando tu achas que estás a passar a mensagem de uma forma inconsciente, eu não estou a dizer que isto é de propósito, pelo menos no meu caso não era, existe ali alguma coisa, alguma mensagem em que tu não estás a passar da forma certa. E isso, em vez de trazer as pessoas a quererem saber mais, afasta. E é muito complicado tu teres o discernimento de perceber quando estás a fazer isso ou não. Sim, porque nós próprios, apesar de estarmos a comunicar algo em prol da sustentabilidade, temos os nossos próprios processos internos que nem sempre estamos conscientes deles, não é? E como é que tu te apercebeste disso? Porque passaste para outra etapa e conseguiste ver o ponto em que estavas, mas essa questão do julgamento é mesmo muito, muito importante, porque é mesmo abandonar a ideia da perfeição. Mesmo eu, para mim própria, muitas vezes me questiono o que é que eu estou, se estou a fazer isto bem, se estou a fazer mal, se podia fazer mais. Nós podemos saber sobre muitos temas e como fazê-lo de forma perfeita, mas a vida nem sempre acontece, não é num laboratório que a nossa vida acontece, não é? Portanto, vai sempre haver algo que não vai estar como devia ser, não é? E tu tens que às vezes fazer pazes também com essas situações. Por exemplo, também na minha conversa com a Joana nós falamos sobre eu em Cabo Verde, por exemplo, produzo muito mais lixo do que cá. Lá não existe reciclagem e é complicado para mim. E o que é que eu vou fazer? Eu tento minimizar ao máximo, mas há coisas que é impossível, que eu não consigo. Eu preciso de beber água engarrafada, por exemplo. Sim. E eu tenho que chegar a pazes com essa situação. Não posso... O que é que eu vou fazer? Ficar doente por não gastar uma embalagem de garrafão de plástico? Pronto, tenho outras alternativas para cozinhar, fervo a água. Quando faço chá, faço em grandes quantidades e uso a água da torneira porque é fervida. Mas depois há situações que é impossível, porque não é prático, tu estás sempre a ferver a água para depois a poderes beber. Então sim. Ou seja, tu tens que ter também um equilíbrio entre as coisas que tu sabes que estão corretas e aquilo que tu podes fazer. Exatamente. Por acaso também passei por esse dilema, já estive em Cabo Verde e essa questão da água é realmente o que é que vais fazer, não é? É um bom exemplo, mas também no nosso dia-a-dia, olha, por exemplo, eu agora tenho uma cadelinha, bebê, e tenho um monte de questões de sustentabilidade com ela, não é? Porque o bichinho tinha mais coisas do que se eu não tivesse o bichinho, não é? E estou a aprender também, não é? Estamos todos num processo de aprendizagem, ou seja, à medida que os dias passam vão descobrindo melhores formas de fazer as coisas, mas temos que ser mais tolerantes connosco próprios e com os outros. Sim. E é por isso
quando fechamos em comunidades fechadas, não é? Que tens que ser restritamente assim. Não é assim que se vai passar a mensagem, sem dúvida. Não, aliás, eu sou contra toda e qualquer forma de extremismo. Sim, Mesmo que seja o extremismo com a maior boa vontade do mundo e porque querem tornar isto tudo muito bonito, não é com extremismos que nós chegamos a qualquer lado, não é? sem dúvida, sem dúvida. Oh, Leila, e diz-me uma coisa. Nós estamos neste ponto, não é? 2019. Tu já imaginaste certamente muitas vezes o futuro, para onde é que estamos a caminhar, tu esperas que vai acontecer. Sentes-te otimista com os próximos anos? Sentes que não? O que é que põe no teu Isso é uma pergunta um bocadinho complicada, porque Pois não é? passo metade do meu tempo a pensar não há salvação, já não sei o que é que estamos aqui a fazer, e a outra metade a pensar, claro que sim, temos que lutar, eu vou continuar a passar a minha mensagem e a fazer, não é, aquilo que estou aqui a fazer hoje. Então eu vivo nesta dualidade do já está tudo perdido para o ainda temos tempo e ainda conseguimos, basta que todos lutemos pelo mesmo caminho. Eu compreendo, eu estou exatamente igual. Eu sinceramente não consigo ver como é que vai ser o futuro, porque das duas uma, ou nós começamos todos a alterar os nossos hábitos e conseguimos fazer realmente alguma coisa, ou então é negro. Mas eu acho que depende de nós, portanto, tendo em conta que depende de nós, eu acho que ainda sou mais positiva que negativa. A balança um bocadinho para o positivo. Ainda está para o positivo. Bom, também é assim, tendo que escolher, vale mais estar do lado positivo do que do lado negativo. Mas eu realmente também revejo-me totalmente no que dizes, porque há fases que eu fico mesmo quase, não é em desespero, mas olha, quando foi aquela fase em que se falou muito da Amazónia, etc. Depois as coisas também aparecem e desaparecem, ou seja, agora já não se fala, enfim. Mas é assim, tudo depende de nós. Temos um grande sistema, os big players, não é? Sim. Que estão a controlar isto, mas se pensarmos que somos muito mais que eles e que realmente o poder, se acreditarmos que o poder está em cada indivíduo, em cada consumidor, em cada agente de mudança, assim sim nasce a minha esperança e acho que é o que também nos dá vontade de continuar a passar esta mensagem, não é? Mas na realidade, acho que se no fundo nós não acreditássemos, não estávamos aqui. Não é? Também é que não. Exatamente. Agora, o problema é os timings. No fundo, são os timings, a velocidade a que as coisas têm de acontecer e realmente a velocidade da consciencialização das pessoas. Né? Mas sim, vamos manter-nos positivos. Positivos. Muito bem, Leila. E tens assim mais alguma coisa que gostasses de falar, de abordar? Podes explicar como é que se pode ter a Raízes Magazine? Como é que é o vosso modelo? Ainda não falamos sobre isso. Ok, então como eu tinha explicado há bocado, nós neste momento ainda somos só online, apesar de eu querer muito no futuro, médio e longo prazo, tornar isto também num projeto físico, porque o alcance é muito maior. Ou seja, não é pela vaidade de ter uma coisa física, é mesmo porque eu sei que muito do meu público não lê porque está no digital. Ou seja, isto é uma falha nossa também. Então, para comprarem a raiz ou para acederem aos primeiros números, podem ir ao nosso site www.raizesmag.com e tem lá uma ligação direta para a nossa loja online. Okay? Na loja podem fazer o download dos primeiros 2 números, o primeiro dedicado ao minimalismo e o segundo ao consumo consciente, que foram totalmente gratuitos. Okay? Se quiserem conhecer o nosso trabalho, basta irem ao nosso site, ir à loja e fazer o download desses 2 números. Depois, se quiserem, podem então comprar os números individuais, que custam 2€ mais o IVA, ou então comprar a nossa subscrição, em que têm direito a 6 números pelo preço de 5, ou seja, 10€.
Eu aconselho sempre a subscrição. Neste momento nós já vamos no nosso 7º número, mas se quiserem podem sempre pedir os números para trás, ou seja, se comprarem agora a subscrição podem ativar a partir do 3º número, que foi o primeiro pago, por exemplo. Ou seja, podem também ir ao site pesquisar os temas das edições passadas e perceber quais é que os interessam mais. Mas a informação está toda no nosso site, por isso passem por lá. Boa, boa. Isso foi o que eu fiz. Eu ativei os números todos anteriores porque todos os temas me pareciam brutais e não queria perder essa chance, não é? Muito bem, Leila. Olha, tens de descansar, fazer a tua mala para comer. Olha, obrigada pelo vosso projeto, pela tua ação, porque realmente é disto que todos nós estamos a precisar, boa informação, não é? Num mundo em que hoje em dia tudo é muito instantâneo e não sabemos muito bem qual é a fonte, é muito importante ter fontes fidedignas e credíveis para nos informarmos e mudarmos. Tá? Estou aqui a ver, a Helena está a responder: força meninas, a mudança deve partir de cada um de nós. A vossa iniciativa é essencial. Pronto. Obrigada. E pronto, Leila, olha, muito obrigada por teres participado. Obrigada eu. E vamos continuar. E obrigada também pelo teu projeto. É. Cá estamos e vamos continuar na luta sempre de cabeça erguida. Exatamente. Com esperança. A ver o copo meio cheio. Com esperança, exatamente. Olha, muitos beijinhos e tudo bom. Boa viagem.